Você já se perguntou por que, mesmo sabendo racionalmente que é capaz, ainda se sente pequeno diante dos seus sonhos? Por que suas conquistas nunca parecem suficientes e você sempre encontra uma forma de se sabotar quando está prestes a alcançar algo importante? Se você está assistindo este vídeo, muito provavelmente você carrega dentro de si uma ferida invisível, uma marca profunda que foi impressa em sua alma ainda na infância, quando você mais precisava de amor e validação, mas encontrou críticas, frieza ou até mesmo abandono emocional. Eu sei que pode ser doloroso reconhecer isso, mas quero que você saiba que não é sua culpa. Nunca foi. E o que você está sentindo não é fraqueza ou falha de caráter. É, na verdade, o sinal de uma alma sensível que estava destinada a despertar para algo maior. Veja, nem todas as pessoas carregam essa sensibilidade profunda. Nem todas têm a capacidade de sentir tão intensamente os efeitos da falta de afeto. Isso pode ser um sinal de que você é um dos escolhidos para uma jornada de transformação que vai muito além do que você imagina. Neste vídeo, vou revelar como essa ferida invisível da infância está secretamente controlando sua vida adulta, criando padrões de autossabotagem que você nem percebe. Mais importante ainda, vou mostrar o caminho real para a cura. Não apenas o entendimento racional, mas a transformação profunda que sua alma está pedindo. Se isso está ressoando com você, se você sente que finalmente alguém entende sua luta interna, se inscreva no canal agora. Essa é sua jornada de volta para casa, de volta para quem você realmente é. Vamos começar explorando como essa ferida se forma e por que ela é tão poderosa na sua vida. 1. A origem da ferida, quando o amor deveria estar presente. A primeira coisa que você precisa compreender é que toda criança nasce com uma necessidade sagrada: ser vista, amada e validada. Isso não é mimo, nem exagero. É alimento essencial para o desenvolvimento emocional e espiritual da alma. Desde os seus primeiros dias de vida, seu olhar buscava mais do que cuidados físicos. Você ansiava por conexão. Buscava nos olhos dos seus cuidadores uma resposta silenciosa, mas profunda. Eu existo, eu sou importante, eu sou digno de amor apenas por ser quem sou. Mas, e quando essa resposta nunca vem? Quando, em vez de afeto, há silêncio? Em vez de acolhimento, frieza? Quando suas tentativas de expressão foram recebidas com desprezo, rejeição ou até mesmo com palavras duras como "você só me dá trabalho"? O que muitos chamam de criação rígida ou educação normal pode ter deixado em você uma marca invisível, a impressão de que não era digno de amor, que precisava lutar para merecer afeto e que ser você mesmo nunca seria suficiente. E o mais doloroso, uma criança não tem estrutura emocional para entender que seus pais talvez estivessem apenas reproduzindo suas próprias dores e limitações. Na ausência de explicações maduras, a única conclusão possível para a alma infantil é: se não sou amado, é porque há algo de errado comigo. Essa crença silenciosa não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ela se torna a base oculta sobre a qual sua vida é construída. Você cresce, mas continua carregando aquela voz interna que diz: cuidado para não incomodar, não seja demais. Você precisa merecer para ser amado. E é assim que essa ferida se instala, não só no coração, mas no campo energético, emocional e até físico da pessoa. Ela passa a viver tentando compensar essa falta com um esforço exagerado, com relações desequilibradas, com uma busca incessante por validação, como se ainda tentasse inconscientemente ser notada pelos pais que não souberam ver. Você já se pegou se perguntando: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de dor? Ou porque sinto que, no fundo, nunca sou suficiente? Isso não é azar, fraqueza ou destino cruel. Isso é a ferida invisível falando, aquela que foi criada quando você mais precisava de amor e não recebeu. Mas aqui está uma luz no meio dessa escuridão. Só o fato de você estar reconhecendo essa dor
já mostra que sua alma está pronta para curar. O despertar começa exatamente quando você decide olhar para aquilo que foi ignorado por tanto tempo. Você se lembra de algum momento da sua infância em que sentiu que precisava ser algo ou fazer algo para merecer amor? Às vezes, dar voz a essa lembrança é o primeiro gesto de libertação. Compartilhe nos comentários. Seu relato pode tocar profundamente outra alma que está vivendo a mesma dor. E juntos, podemos transformar essa dor em caminho de cura. 2. A armadilha da inferioridade. Quando você se torna seu próprio sabotador. Agora que você entende como essa ferida se forma, é hora de enxergar como ela se manifesta silenciosamente na sua vida adulta. E acredite, ela age de forma muito mais sutil e destrutiva do que parece. Imagine a seguinte cena. Uma pessoa começa um projeto com entusiasmo. Tudo flui, tudo dá certo, até que algo trava. De repente, ela começa a procrastinar, perde o ânimo, se convence de que não vai dar certo mesmo. Ou então, conhece alguém que parece ser a resposta dos seus sonhos afetivos, mas começa a duvidar, achar defeitos ou simplesmente se afastar sem perceber por quê. Você se identificou? Isso não acontece por acaso. Esse comportamento repetitivo é o resultado de um programa interno silencioso, mas poderoso, que foi instalado lá atrás, na infância, a certeza da inferioridade. É como se houvesse uma voz escondida em seu inconsciente, sussurrando o tempo todo. Você não é bom o suficiente. Você não merece isso. Quem você pensa que é para ser feliz? O mais doloroso é que mesmo quando as pessoas ao seu redor reconhecem o seu valor, mesmo quando você conquista algo que deveria te encher de orgulho, essa voz ainda está lá, porque ela não é lógica, ela é emocional, energética, visceral. Ela nasce da ausência de amor e validação em um momento em que você era apenas uma criança tentando entender seu lugar no mundo. E assim, a autossabotagem se instala como um mecanismo invisível. Você não percebe, mas é como se estivesse tentando manter tudo pequeno, controlado, previsível, para não correr o risco de ser rejeitado novamente. Mas aqui está um ponto que talvez mude tudo. Essa dor interna, essa luta constante, pode ser o sinal de que você é uma alma escolhida. Parece estranho? Pense comigo. Por que há tanta resistência dentro de você? Por que há essa sensação constante de que você nasceu para mais, mesmo quando tudo parece te puxar para baixo? Porque sua alma sabe que foi feita para brilhar, para curar, para inspirar. Mas essa grandeza assusta a parte ferida em você, aquela que aprendeu, ainda muito pequena, a se esconder para sobreviver. Almas comuns se acomodam. Almas escolhidas entram em conflito interno, justamente porque sentem lá no fundo que foram chamadas para algo maior. E é por isso que a autossabotagem dói tanto. Ela acontece quando a luz quer emergir, mas a dor ainda segura. Se isso está ecoando forte dentro de você, se você sente que essa luta interna tem um propósito espiritual mais profundo, então o próximo passo é essencial. Baixe agora o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Um guia profundo e transformador para almas como a sua, que estão despertando para a sua verdadeira missão neste mundo. Nele, eu revelo como entender, acolher e transformar essa ferida em força, e como alinhar sua vida com o propósito que sua alma sempre soube que existia. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Não adie esse chamado. Talvez esse seja o exato momento em que sua jornada de cura realmente começa. 3. A ilusão da racionalidade. Por que pensar positivo não funciona? Agora vamos falar sobre um ponto crucial que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada de cura. A crença de que apenas pensar positivo é suficiente para transformar uma ferida emocional profunda. Talvez você já tenha tentado isso. Repetiu afirmações diante do espelho,
leu inúmeros livros de autoajuda, seguiu gurus da positividade, assistiu vídeos motivacionais. E mesmo assim, no silêncio do seu coração, as mesmas dores continuavam ali. O vazio não desapareceu. A autossabotagem voltou. A tristeza retornou. E por que isso acontece? Porque a ferida da falta de afeto na infância não está localizada no plano racional. Ela não responde à lógica. Essa dor não nasceu de pensamentos negativos. Ela nasceu da ausência de experiências emocionais que sua alma precisava para se sentir segura, amada e acolhida. Pensar positivo é como colocar um curativo limpo sobre uma ferida que nunca foi lavada. Pode até parecer que está cuidando, mas por dentro ainda há dor e desequilíbrio. A mente pode repetir 1000 vezes que você é suficiente, mas se o coração não acredita, nada muda de verdade. Essa ferida vive nas profundezas do seu campo emocional, energético e até espiritual. Ela foi criada por vivências reais de abandono, rejeição ou indiferença. Por isso, só começa a cicatrizar com experiências verdadeiras de acolhimento, compreensão e transformação interior. E é importante entender que essa resistência à cura superficial não acontece por fraqueza. Ela acontece porque você é uma alma sensível. Você sente o mundo de forma mais intensa, mais refinada. Você percebe nuances que muitos ignoram. E justamente por isso, os métodos convencionais de desenvolvimento pessoal, voltados apenas para a mente, não funcionam com você. Essa sensibilidade é parte do seu propósito. Ela é o portal para dons profundos, como a intuição, a empatia, a criatividade e a conexão espiritual. Mas para que isso se manifeste de forma saudável, você precisa de um caminho mais verdadeiro, que vá além das palavras e toque as raízes da sua dor. Cura real exige presença, não apenas pensamento. Exige entrega, não apenas força de vontade. E, acima de tudo, exige verdade, a coragem de olhar para a ferida como ela é, sem máscaras, sem negação. Você já sentiu que os métodos tradicionais de autoajuda não alcançam a profundidade da sua dor? Já teve a sensação de que falta algo, mesmo fazendo tudo certo? Escreva sua experiência nos comentários. Seu relato pode trazer clareza e alívio para outras almas sensíveis, que também estão buscando um caminho mais real. 4. Os sinais de que você carrega essa ferida. Vamos fazer um exercício de autoconhecimento profundo? A seguir, vou te apresentar os sinais mais comuns de que você carrega dentro de si a ferida da falta de afeto na infância. Enquanto escuta, observe com honestidade, não com julgamento. Quantos desses comportamentos refletem partes da sua história? Imagine uma pessoa que, repetidamente, se vê envolvida com parceiros frios, distantes, emocionalmente fechados. Ela sempre diz que não entende porque escolhe pessoas assim. Mas no fundo, existe uma familiaridade quase dolorosa nesse padrão. Ela sente que precisa conquistar o amor dessas pessoas, como se estivesse tentando, inconscientemente, curar uma ausência que vive desde pequena. Esse é o primeiro sinal. A tendência a se atrair por quem é emocionalmente indisponível. Relações que não oferecem presença, acolhimento ou profundidade. Porque, sem perceber, você está tentando confirmar uma narrativa antiga, a de que não é digno de amor pleno. O segundo sinal aparece nos momentos em que você recebe um elogio. Alguém te reconhece, te valoriza, mas imediatamente você se encolhe, muda de assunto, minimiza ou até devolve com uma piada. É como se sua mente tivesse um filtro que rejeita o bem, porque lá no fundo ainda existe a crença de que você não merece ser visto de forma positiva. O terceiro sinal é o excesso de entrega. Você se doa demais nos relacionamentos, ultrapassa seus próprios limites, tenta resolver os problemas de todos, se torna útil para não ser descartado, porque aprendeu desde cedo que amor não é algo que se recebe por existir, é algo que se conquista com esforço. O quarto sinal
vive dentro da sua mente. Uma voz crítica, severa, que te pune por cada falha, por cada emoção, por cada imperfeição. Uma voz que você nem percebe mais, porque ela já se tornou parte do seu cotidiano. Mas ela não é sua essência. É o eco das palavras que você ouviu na infância, internalizadas e repetidas como verdades absolutas. E então vem o quinto sinal, o medo profundo de ser abandonado. Mas aqui há um paradoxo. Ao mesmo tempo em que você deseja intimidade, você também a sabota. Quando alguém se aproxima demais, você recua, cria conflitos ou se fecha. É como se testasse constantemente a lealdade dos outros, esperando, no fundo, que eles te deixem, e assim confirme a dor que já conhece. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, é bem provável que essa ferida esteja viva dentro de você. Mas isso não é uma sentença. Pelo contrário, é uma revelação. Porque agora você tem consciência. E consciência é o primeiro passo da cura. Esses comportamentos não surgiram por acaso. Eles foram estratégias inconscientes para sobreviver emocionalmente a um ambiente onde o amor era condicionado, escasso ou ausente. Mas você não é mais aquela criança. Hoje você pode olhar para esses padrões com compaixão e dar a si mesmo aquilo que um dia te faltou. Reconhecer essa ferida não é motivo de vergonha. É um sinal de que você tem coragem de encarar sua verdade. E isso, por si só, já é uma forma de cura acontecendo. 5. A reconstrução dos significados. O caminho real para a cura. Agora vamos falar sobre o que realmente funciona para curar essa ferida que te acompanha há tanto tempo. E o que você vai ouvir agora pode transformar completamente a forma como você enxerga sua história. A verdadeira cura não acontece no momento em que a dor desaparece. Ela acontece quando você é capaz de olhar para o que causou essa dor e ressignificar aquilo com um novo olhar, mais consciente, mais sábio, mais compassivo. É isso que eu chamo de reconstrução dos significados. Muitos dos nossos sofrimentos não vêm exatamente do que vivemos, mas do significado que nossa alma atribuiu àquilo. A criança interior, ao passar por rejeição, ausência de afeto ou críticas constantes, criou conclusões emocionais como: eu não sou bom o suficiente, eu preciso errar para ser notado, não sou digno de amor. E essas conclusões se tornaram filtros através dos quais você passou a enxergar a vida adulta. Mesmo que você não perceba conscientemente, seu inconsciente continua buscando situações que reafirmem essas crenças, porque elas se tornaram familiares. Você acaba atraindo ou mantendo experiências que te façam sentir do mesmo jeito que se sentia na infância, perpetuando o ciclo da ferida. Mas quando você começa a reconstruir esses significados, algo começa a mudar. Você compreende que aquelas pessoas que te feriram, pais, cuidadores, figuras de autoridade, não eram monstros. Eram pessoas limitadas, emocionalmente carentes, muitas vezes também feridas e inconscientes do mal que causavam. Isso não justifica a dor, mas explica sua origem. A falta de afeto que você recebeu não define seu valor. Ela apenas revela a incapacidade emocional do outro. E quando você entende isso em um nível profundo, algo dentro de você se liberta. A ferida não desaparece num passe de mágica, mas ela perde o controle que exercia sobre suas decisões, relacionamentos e visão de si mesmo. E aqui está o ponto mais elevado dessa compreensão. Talvez, em um nível de alma, você tenha escolhido passar por certas experiências para desenvolver qualidades que só nascem da dor transcendida, como compaixão, sabedoria, empatia e propósito. Talvez sua maior ferida contenha em seu núcleo a semente da sua maior missão. Você já percebeu como os seres humanos mais inspiradores, os curadores, os terapeutas, os líderes espirituais que nos tocam mais profundamente, são justamente aqueles que enfrentaram a escuridão? Eles não falam de teoria, eles falam a partir da experiência transformada. E talvez,
É exatamente isso que está acontecendo com você agora. Agora, me conta nos comentários. Você já teve a sensação de que suas experiências difíceis carregam um propósito mais profundo? Que sua dor está te conduzindo a algo maior? Compartilhe seu insight com o coração aberto. Sua experiência pode acender a luz no caminho de outra pessoa que também está buscando sentido na própria dor. 6. A terapia como portal de transformação. Agora vou falar sobre algo fundamental. Por que a terapia é tão importante nesse processo de cura e como encontrar a abordagem certa para a sua jornada? Imagine uma casa antiga, abandonada há anos, com janelas fechadas, poeira acumulada e paredes que ecoam silêncios. Essa casa representa o seu mundo interno, e a terapia, quando verdadeira e profunda, é como acender uma luz nesse espaço, abrir as janelas e permitir que a brisa da consciência entre. A terapia, quando bem conduzida, não é apenas um espaço para desabafar ou organizar ideias. É um portal sagrado, um lugar onde a alma pode enfim ser ouvida, onde a criança interior, aquela que chorou calada, que foi invisível, que aprendeu a se calar para sobreviver, finalmente encontra uma voz. Mas nem toda terapia é capaz de oferecer isso. Para curar feridas da infância tão profundas quanto a falta de afeto, não basta apenas falar ou pensar sobre o problema. É preciso acessar as camadas onde a dor realmente vive. E elas não estão apenas na mente. Elas estão no corpo, nas emoções, na energia. Elas estão nas memórias que a alma guarda, mesmo quando a razão esquece. Terapias que acessam o inconsciente, que dialogam com a criança interior, que acolhem o corpo e suas memórias, são as que verdadeiramente tocam onde a ferida pulsa. É nesse espaço que a verdadeira transformação começa. Talvez você nunca tenha experimentado o que é ser verdadeiramente visto por alguém. Não pela aparência, nem pelo que você faz, mas pelo que você é em sua essência. O terapeuta certo pode ser essa presença, uma figura acolhedora, firme e empática, que ao te validar profundamente, começa a reescrever internamente aquela antiga história de desamor. Muitas vezes, a primeira experiência real de amor incondicional acontece nesse espaço terapêutico. Pela primeira vez, você pode se permitir ser vulnerável sem medo de rejeição. Pode errar, pode chorar, pode desmoronar e, mesmo assim, ser aceito. Mas atenção! Nem todo profissional compreende a sensibilidade de uma alma em processo de despertar. Você precisa de alguém que enxergue além dos sintomas, que reconheça que sua dor não é uma patologia, mas um chamado. Alguém que honre a profundidade da sua jornada e compreenda que há um propósito espiritual por trás do que você viveu. Evite terapias que apenas tentam te ajustar ao mundo, que veem sua intensidade como algo a ser silenciado. Fuja de abordagens que invalidam sua dor ou que simplificam demais sua complexidade. A verdadeira cura não está na normalização, mas na reconexão com sua essência. Buscar terapia é, portanto, um ato sagrado. É o momento em que você escolhe não apenas sobreviver, mas florescer. É o instante em que você decide que sua história merece ser recontada, não como tragédia, mas como renascimento. E isso exige coragem. A coragem de olhar para dentro. A coragem de ser quem você sempre foi, mesmo que tenha aprendido a se esconder. A coragem de transformar sua dor em caminho, sua ferida em sabedoria, sua alma em templo vivo. 7. A libertação da culpa. Você não é responsável pela sua ferida. Agora vamos abordar um dos aspectos mais libertadores de todo o processo de cura: a liberação da culpa. Porque enquanto a culpa estiver presente, a cura profunda não pode florescer. Você precisa compreender uma verdade essencial. Você não é responsável pela ferida que carrega. Essa dor que te acompanha desde a infância, essa sensação constante de insuficiência, de não ser amado ou valorizado, tudo isso não nasceu da sua escolha, mas da ausência de algo que você tinha o direito de receber.
Você era apenas uma criança, frágil, sensível, em formação. Você precisava de amor, presença, carinho, acolhimento. Precisava ser visto, ouvido, tocado com respeito e afeto. E quando isso não aconteceu, a criança dentro de você tentou entender o porquê. E como toda criança faz, concluiu que a culpa era dela. Mas a verdade é que não era. A responsabilidade estava nos ombros dos adultos. Adultos feridos, muitas vezes emocionalmente imaturos, que também carregavam traumas não resolvidos. Eles não conseguiram te dar o que você precisava porque, talvez, também nunca receberam. Isso não desculpa, mas explica. E mais do que isso, liberta você da responsabilidade que nunca foi sua. E ainda assim, existe uma dimensão espiritual mais profunda nesse processo. Muitas tradições espirituais ensinam que as almas escolhem suas experiências antes de encarnar, como parte de um plano evolutivo maior. Dentro dessa visão, você pode ter escolhido passar por essas experiências não porque merecia sofrer, mas porque a sua alma sabia que seria capaz de transformar tudo isso em sabedoria, força e luz. Isso não quer dizer que você deva aceitar passivamente o que viveu. Não significa romantizar a dor ou tolerar o que foi injusto. Significa apenas que você pode dar um novo significado a tudo o que passou. Você pode fazer com que a dor tenha servido para algo maior. Sua expansão, sua consciência, seu despertar. Quantas pessoas que você admira hoje não passaram por grandes dores? Quantos curadores, terapeutas, líderes espirituais ou mesmo pessoas comuns com sabedoria imensa não foram, um dia, crianças feridas em silêncio? Isso não é coincidência. Almas sensíveis e escolhidas muitas vezes passam por provas intensas porque estão sendo preparadas para servir, curar e iluminar outras pessoas. Sua ferida não é sua culpa. Sua cura é sua escolha. E essa escolha é sagrada, porque quando você se compromete com sua própria cura, você também inspira outras almas a fazerem o mesmo. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava parar de se culpar pelas dores que carrega? Ou será que você ainda está nesse processo de libertação? Conte nos comentários. Compartilhar sua verdade pode ser um ato de cura, não só para você, mas para muitos que também estão buscando esse alívio. 8. Os sinais de que você está curando. À medida que você embarca nessa jornada de cura, é importante reconhecer os sinais de que a transformação está acontecendo. Porque a cura não é um evento, é um processo, e você precisa celebrar cada pequeno passo. Primeiro sinal, você começa a perceber quando está se sabotando. Antes, você se sabotava inconscientemente. Agora, você consegue ver o padrão em ação. Esse é um passo gigantesco, porque você não pode mudar o que não consegue ver. Segundo sinal, você sente menos necessidade de buscar validação externa. Você ainda gosta de ser reconhecido, mas não mais depende disso para se sentir valioso. Você começa a desenvolver uma fonte interna de amor próprio. Terceiro sinal, você consegue receber elogios sem imediatamente minimizá-los. Você consegue dizer obrigado quando alguém te elogia, ao invés de mudar de assunto ou encontrar defeitos no que foi elogiado. Quarto sinal, sua voz interna crítica diminui de intensidade. Ela ainda existe, mas não tem mais o poder de te paralisar. Você consegue reconhecê-la como o eco de feridas antigas, não como verdades absolutas. Quinto sinal, você começa a atrair relacionamentos mais saudáveis. As pessoas emocionalmente indisponíveis começam a perder o encanto e você se sente atraído por pessoas que conseguem te dar o amor que você merece. Sexto sinal, você desenvolve mais compaixão por seus pais ou cuidadores. Você entende que eles também eram pessoas feridas, fazendo o melhor que conseguiam com as ferramentas que tinham. Sétimo sinal, você começa a sentir que tem um propósito maior na vida. Você entende que suas experiências difíceis não foram em vão. Elas foram sua preparação para algo maior. Reconhece algum desses sinais na sua vida?
Se sim, celebre. Isso significa que você está no caminho certo. Você entendeu hoje que a ferida invisível que carrega não é sua culpa, mas é sua responsabilidade curá-la. Você descobriu que sua sensibilidade não é fraqueza, mas sim o sinal de uma alma escolhida para uma jornada de despertar. Você aprendeu que a cura real não acontece apenas na mente, mas nas camadas profundas da sua alma, através da reconstrução dos significados e da liberação da culpa que nunca foi sua. E o mais importante, você entendeu que você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de almas como você, passando pelo mesmo processo de cura e despertar. Sua ferida invisível pode ter sido sua maior dor, mas ela também pode se tornar sua maior força. Ela pode ser a chave para o seu propósito nesta vida. Se você sentiu esse chamado e quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a entender seu propósito mais profundo e navegar por essa jornada de transformação. O link para baixar o livro está na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou sua alma, se você se reconheceu nessa história, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que honra a profundidade da sua jornada espiritual. Deixe um like para apoiar este trabalho de cura e transformação. E nos comentários, se você se sentir à vontade, compartilhe qual foi o insight mais importante que você teve hoje. Sua experiência pode ajudar outra alma que está passando pela mesma jornada. Lembre-se, você não é defeituoso por carregar essa ferida. Você é corajoso por estar disposto a curá-la. Você não é fraco por precisar de ajuda. Você é forte por reconhecer que cura real requer apoio. Sua jornada de volta para casa, de volta para quem você realmente é, já começou. E eu estarei aqui para acompanhar cada passo dessa transformação. Que você tenha a coragem de curar, a sabedoria de se perdoar e a fé de acreditar que dias melhores estão chegando. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é amado, você é suficiente, você é escolhido. Um grande abraço.